Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, novo espaço do esporte local na TV aberta de Juiz de Fora. Hoje o programa vai contar a história daquele que é considerado o rally de regularidade mais charmoso do Brasil, o Ibitipoca Off-Road, este ano no primeiro final de semana de agosto. Só que a primeira prova ocorreu lá no já distante 1990. E nós estamos com o Manuel Rezende, que na época foi quem lançou a prova, coordenou, para dizer, agradecer a presença do Manuel aqui conosco, para dizer como que surgiu essa ideia de fazer essa prova, Manuel. Pois é, em 1990 eu tinha uma concessionária de motocicleta e a motocicleta que nós mais vendíamos era as motocicletas off-road, on-off-road. E em Juiz de Fora existia um número bem restrito de pilotos. Aí, praticantes do esporte, na verdade. E eu e o Vinícius Camil, pensamos, vamos fazer uma prova, ele tinha uma relação lá com concessão de Ibitipoca, vamos fazer uma prova que nós saímos de Juiz de Fora e pernoitamos em concessão de Ibitipoca e voltaríamos a Juiz de Fora. A nossa expectativa de pilotos na época era em torno de 40 motocicletas, 20 automóveis, mas o evento, a divulgação que a gente fez na época, e vou te falar até da credibilidade que a nossa concessionária tinha, nós chegamos a 105 motocicletas e 50 automóveis. Vocês não estavam esperando isso? Nós não esperávamos, porque, na verdade, nós tínhamos poucos pilotos de fora, ou pilotos ou praticantes do esporte. Só que por eu competir no Campeonato Carioca, por exemplo, e no Rio e em Belo Horizonte também, o Campeonato Mineiro, muitos pilotos que a gente tinha relação lá, a gente fez um convite, cada prova que nós íamos, falar, vamos lá prestigiar. E realmente nós fomos muito prestigiados no primeiro evento, e isso nos animou muito, inclusive, para chegar onde nós chegamos. E era o mesmo percurso para todo mundo, vamos dizer? No primeiro ano, lá em 1990, nós tínhamos, assim, como a expectativa de pilotos era pequena, nós tínhamos 2 categorias para motocicleta e uma categoria para carros, para automóveis. E o percurso era diferenciado, mas para moto seria o mesmo percurso. E na dificuldade na época de comunicação, a gente não tinha o telefone, a facilidade hoje de telefone, mas nós tínhamos também que olhar o lado da segurança da prova. Então nós tínhamos usava uma região mais conhecida, mas mesmo assim foi uma prova desafiadora, na verdade. A gente está aqui no chamado stand oficial, né? É um stand que a coordenação todo ano prepara, um mês antes da prova ele tem a inauguração, a turma da imprensa vem, alguns pilotos, e aqui a gente tem troféus desde o primeiro rally, lá em 1990, e também uma galeria com todos os campeões da prova em todas as categorias. O Manel vai contar um pouquinho aí dessa parte, né, dessa trajetória desses anos todos de prova. Pois é, ali está 1990, foi o primeiro ano, nós tínhamos a categoria A e B, a gente nem dava nome de como graduado, hoje as provas são Master Sênior, naquela época fizemos A e B. Porque qual era a dificuldade? A dificuldade que nós tínhamos era, na verdade, classificar cada piloto em cada categoria. Nós não tínhamos um histórico ainda de campeonato. Então, conseguimos A e B. Colocava os pilotos mais experientes na categoria A, os menos experientes na B. E na categoria carro, a gente colocou rally. Eram, 3 categorias, 2 de moto e 1 de carro. E como nós também não tínhamos, assim, muita experiência, nós fomos buscar o primeiro troféu. O que nós fizemos? Fomos lá numa loja dessas especializada em troféus e compramos um troféu que era o troféu já tradicional, que eram oferecidos às vezes em campeonatos, que era o mais fácil para a gente conseguir naquele momento. Que está mais, se a gente considerar hoje, principalmente já sabendo dos troféus que vieram depois, está mais para um torneio de futsal, né, no torneio de futebol, e depois evoluiu como o próprio evento, né? Isso aqui, na verdade, vamos falar assim, vamos falar da antiga Casa Guaragil, né? Nós chegávamos lá e comprávamos troféus. Depois disso, a gente foi, na verdade, evoluindo e criando troféus bem temáticos. E aí a prova foi se consolidando. Quando que vocês chegaram à conclusão que era um evento para ter vida longa, vamos dizer? Deu para perceber isso, sei lá, com 3, com 5 anos de prova? Como a intenção no princípio era o período que eu tinha a concessionária e existia, na verdade, um interesse, vamos falar, comercial atrás, que era a divulgação dos produtos que nós vendíamos e também a divulgação da empresa,
Em 1994, eu vendi essa empresa que eu tinha de motocicleta, mas o evento já se tornou bem forte e nós vimos que tínhamos chances dele perdurar. E começamos a fazer a prova independente, mas com patrocínio, às vezes, da própria empresa que nós tínhamos vendido. E fomos, como é que a gente fala? Foi ganhando vida própria. Foi ganhando vida própria e fomos fazendo um trabalho bem forte de assessoria de imprensa e divulgação. E o evento foi crescendo. É lógico que nesse período todo tivemos momentos muito positivos e alguns momentos também com dificuldade por exemplo, como se fala em crise no país. Isso tudo levou a gente, às vezes, a encolher um pouco o evento. Mas, a partir do 15º ano por aí, a coisa já tomou outro volume. E aí a gente foi profissionalizando cada vez mais e o evento vem evoluindo, graças a Deus. Tá certo. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais do evento desse ano, os números, né? Realmente, para quem não convive, são números que chamam muita atenção. Daqui a pouco o Thiago Rezende, que é filho do Manuel e também hoje está nessa coordenação da prova, né? São 500 motos, mais de 70 carros. Mas a gente queria que o Manel, com esses quadros, com esses troféus, pudesse contar um pouquinho também de situações que foram ocorrendo ao longo desses anos, Manel, dessa trajetória do evento. Pois é, aqui, olha, nós chegamos aqui em 1999, que foi o 10º ano. Eu acho que aqui nós já tínhamos lá 4 categorias de moto e 3 de carro. Já começamos a dividir os carros, o volume de carro começou a aumentar bastante. Aí houve a necessidade de dividir em categorias. Chegamos a ter, inclusive, os quadriciclos, que são os ATVs. Ali foi o 10º ano. Dali para frente, as categorias foram só aumentando, porque a prova de moto, principalmente, foi tornando maior e nós aí já tínhamos um histórico que nós poderíamos, dali para frente, ver quem seria cada categoria. E a Federação de Motociclismo também esteve sempre conosco, tanto quanto também a de carro, mas a Federação já trazia com ela o Campeonato Mineiro, já dividido nas categorias, que era para poder a gente saber quem era quem em cada categoria. Aí depois nós fomos lá, no 25º ano de 2014, aí nós achávamos que merecíamos fazer uma homenagem maior às pessoas que estiveram participando conosco, e também o fotógrafo, foi o Aelso, que nos cedeu as imagens. Nós fizemos, na verdade, um livro. Pode mostrar então para a gente, Manel, esse livro que conta com fotos, né, basicamente? Com foto. É um livro de imagens dos 25 anos. Foi feito junto com as fotos são do Aécio. Nós fizemos uma parceria com a Tribuna de Minas e nós fizemos esse livro que tem aqui pilotos desde 1990 e mais bastante interessantes. E dali nessa fase aqui, houve uma coisa interessante também, a partir de 2001, que foram os troféus feitos por uma escola de aprendizes de garotos carentes de marcenaria, em Lima Duarte. Aí nós fizemos uma fase com os troféus que eles produziam, porteirinhas, coisas relacionadas, onde nós andávamos. Sempre relacionadas à região que a gente andava. Essa é uma parte importante, né? Porque a gente está dizendo, o cara teve uma ideia disso lá em 1990, mas acho que vale a gente destacar nesse programa quando a gente tem um tempo maior para poder abordar esses temas, né? Que em outras oportunidades às vezes a gente não tem. Mas desde o primeiro lá mesmo, que alguém, o cara teve essa ideia de fazer uma prova de 2 dias, de pernoitar em Ibitipoca, mas já na primeira e gradativamente essa preocupação de estar em contato com a turma lá de Ibitipoca, de Lima Duarte, o pessoal ligado às questões ambientais, isso já vem desde o primeiro, né? Na verdade, é o seguinte, nós tínhamos no princípio uma preocupação, e como temos até hoje, mas era alternar as trilhas. Naquela época andavam lá, praticamente na época do evento, que andavam muitas motocicletas. Hoje até mudou um pouco pela divulgação que a gente fez. Hoje tem lá muitos pilotos que andam e vêm de outras regiões para andar na região. Nós tínhamos assim a preocupação de alternar as trilhas. No ano nós fazíamos numa região, depois em outra região, que era para dar tempo da natureza, vamos falar assim, recuperar o impacto que nós causamos. Sofrer o menor impacto possível. Exatamente, porque é inegável que há um impacto, mas nós conseguimos minimizar através de alternância de trilhas. Hoje nós temos outras formas
né, que são a compensação. Nós temos o IBDN que está conosco, o Carbono Zero. Tem agora, a partir desse ano, nós vamos ter o E-Ambiental, que vai fazer descartar, né, o lixo eletrônico. O lixo eletrônico, não que o lixo que a gente produza, mas o lixo que todas as pessoas produzem, tanto em Lima Duarte como Conceição e Juiz de Fora. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do evento deste ano do Ibitipoca Off-Road, também com a participação do Tiago Rezende, e tratar de outros temas aí, que é um universo muito grande, né? A gente fala, são 2 dias de prova, mas para chegar nesses 2 dias de prova, tem muito caminho para percorrer. Além do caminho da prova, o caminho dos bastidores. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco deste Pautando o Esporte. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do Pautando o Esporte, novo espaço do esporte local na TV aberta de Juiz de Fora. E o tema de hoje é o Rally Ibitipoca Off-Road, um rally de regularidade para carros e motos em diversas categorias. No primeiro bloco a gente conversou um pouquinho com o Manuel Rezende, para que ele falasse da trajetória da prova, lá desde 1990, e se a prova está chegando aos 29 anos, o Tiago Rezende está com 31 e vai contar para a gente o que ele se lembra, puxar pela memória das primeiras participações dele, o primeiro só atrapalhando, depois ajudando nesse evento, hein, Tiago? Na verdade, a minha trajetória no rally se iniciou na época que antigamente a gente tinha os postos de controles, que eram os PCs que ficavam no meio da prova, marcando o tempo de cada piloto. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, teve a necessidade de eu ir para o meio do mato, trabalhar como PC. Então, a partir daquele momento, eu vi a importância da prova, vi o crescimento da prova. A gente também trabalhei na parte de stand, quando era pequeno. Com a evolução da prova, eu fui me interessando mais e participando. Vi a necessidade de ajudar meu pai e hoje estamos 29 anos junto, ajudando na prova. E na moto, Manuel, como é que foi as primeiras trilhas com o Tiago? Teve muito trabalho, teve que pôr rodinha na moto, como é que foi? O Tiago, na verdade, a primeira moto que eu comprei para ele tinha 1 ano e meio de idade. Depois começamos a andar nas motos pequenas, depois nós começamos já no levantamento de prova, ele me acompanhar e tal, mas como pai a gente fica com medo, né, do filho machucado, aquela coisa e tal, a gente sempre segurou a onda um pouco. Mas, lógico que foi muito importante, no princípio, saía eu, um outro levantador e o Tiago junto. A partir de uns 4 anos para cá, somos nós dois praticamente que fazemos o primeiro levantamento. Depois vem os outros, né, que é o Anderson, o Saulo vai fazer simulado, depois o outro simulado. E fica, vou te falar que, na verdade, hoje em dia, essa parte lá de calcular tempo, analisar cada categoria para não haver encontro, hoje está praticamente tudo na mão dele. Eu fico no papel mais de levantamento e tentar resolver algum pepino. Mas lógico que é muito importante, ele hoje está totalmente envolvido no evento. E a gente vê também, né, é inevitável, mas é bacana também as gerações, né? Os seus amigos, muitos deles continuam na trilha e os filhos dos seus amigos agora fazem a trilha com o Tiago também. Na verdade, esse esporte, ele é um esporte muito, muito interessante, que né, nessa trajetória toda que eu tive, desde competidor, depois vim como organizador do evento, continuei praticando algumas vezes, competindo, né, inclusive. É muito legal nesse esporte, assim, você arruma muitos amigos, você cria uma amizade enorme e que elas são para sempre. E uma das coisas interessantes que a gente vê é que, às vezes, o piloto, independente de categoria ele esteja,
ele abre mão, às vezes, de vencer a prova para ajudar o companheiro. E isso é uma das coisas que a gente destaca muito nesse tipo de prova. O ano passado mesmo aconteceu um fato desse, um piloto que estava muito bem na prova e o amigo dele, nem era tão amigo assim, mas conhecido, era da mesma categoria e tudo mais, ele abriu mão da prova dele para ajudar. Isso é uma das coisas muito interessantes desse esporte nosso que a gente pratica. Mostra alguma coisa do livro, né? No bloco passado a gente comentou alguma coisa. O livro a gente fez o seguinte, pegamos as imagens do Aelso e a sensibilidade, vamos falar do Aelso, e o que a gente, por onde nós passamos, tem lugares que são assim, pessoas nunca vão ver mais. São as casas de pau a pique, as pessoas que moram na região, as coisas folclóricas, por exemplo, a folia de reis, que em alguma região, algum lugar mais bem ermo, como o Mogol, por exemplo, existe lá essa cultura ainda, fazendas centenárias. E, além disso, lógico, os pilotos. E a evolução da própria motocicleta nesse período todo, esse livro retrata bem isso. As primeiras motos, depois o tipo de material de navegação que foi usado. No início a gente usava planilha, que era um papel que nós destacávamos, era um meio ofício, era destacado no ambiente. Em 1994 começou uma planilha que ela vinha no equipamento, era um rolo, tipo um rolinho, chamado de rollbook, e não era descartado esse material. Ele era descartado depois, quando terminava a prova, nós tínhamos lá um coletor de lixo e isso era descartado no lixo. E agora, recentemente, vamos falar de 3, 4 anos para cá, né, Thiago? Exatamente. Começou a planilha hoje, nem existia praticamente o papel. Nós ainda temos o uso desse rollbook, porque alguns pilotos ainda não têm a tecnologia, que é através do tablet ou os equipamentos que usam o Android. Hoje, a pessoa, quando chega ali, o piloto, está na nuvem a categoria dele, a planilha que ele vai seguir, ele baixa ali, colocou no telefone e vai embora. Então, hoje, o descarte de material no meio ambiente, mesmo depois do evento, é praticamente zero. O próprio PC, né, a gente fala nessa trajetória de 29 anos, o Thiago estava lembrando que começou a ajudar mais como PC. E para quem não conhece muito a regularidade, explicar o que era o PC e como que hoje foi extinta essa figura do PC, que era tipo um fiscal de prova, né, que tinha que ficar em alguns pontos estratégicos que os participantes não conheciam e, se não passasse por aquele ponto, perdia, né? Perdia a pontuação, é isso? E explica para a gente o que era o PC e como é hoje esse sistema de apuração. Então, como você comentou, antigamente existiam lugares pré-determinados pela gente da organização, que a gente encaminhava essas pessoas, mostrava os lugares para elas, e elas ficavam, teoricamente, no meio do mato, exatamente, marcando o tempo de cada competidor. A partir de 2009, foi mudado esse sistema, foi extinto a figura do PC, PC físico, e foi tudo computado os pontos por GPS. Então, com isso, com essa evolução, pôde a gente botar mais piloto e botar mais posto de controle. Antigamente, uma prova de 200 quilômetros, como é hoje em dia, tinha mais ou menos 20 PCs que marcavam o resultado dos pilotos. Hoje, em média, na nossa prova, tem 150 postos de controle. Com isso, prova que existe evolução e prova realmente o melhor piloto, porque antigamente existia o fator sorte. Hoje não existe mais tanto esse fator sorte, porque ele tem que andar durante toda a prova regular. Então, a gente fala com essa evolução, possibilitou a gente aumentar a quantidade de piloto e possibilitou conhecer o melhor piloto realmente. Como é que é a história do GPS? Cada participante leva o GPS para o seu carro, para a sua moto, e depois entrega esse material na chegada da prova, é isso? Isso, a cada final de dia, né? No final ele recebe o GPS e corre com esse GPS durante o dia. No final do dia ele entrega esse GPS para a gente faz a coletagem de dados dele e entrega o resultado na hora para ele. No segundo dia, a mesma coisa. Ele pega o GPS na parte da manhã, entrega no final do dia, e a gente faz a coletagem dos dados e sai o resultado para o piloto. O resultado, né, gente, como consequência, uma das muitas consequências, antes, quando chegava no final da prova, domingo à noite, todo mundo já bastante cansado, desgastado, e a gente tinha
o resultado era muito contestado, passou no PC, não passou no PC, e ficava aquela discussão. Hoje, o GPS já entrega um relatório, não dá para discutir com o GPS. E nessa transição, Tiago, você que vem acompanhando aí, o que você destaca nessa transição do tempo que você começou a ajudar para que chegou hoje? Como é que você vê, como é que você faz essa comparação com que hoje virou essa prova, que virou um evento que é considerado o melhor evento de regularidade de motos do Brasil? A gente observou no último ano de 2011 para cá uma evolução muito grande no número de pilotos. Hoje é a maior prova de regularidade do país, considerado o número de pilotos. A gente está com um recorde de 500 pilotos e hoje com 60 pilotos na lista de espera, que não vão conseguir correr nossa prova pelo fato mesmo de segurança e falta de material para apurar o resultado. Então, é um dado importante isso, é uma responsabilidade muito grande, que mostra que durante os últimos anos a gente está no caminho certo. São 500 pilotos e não são qualquer 500 pilotos, são os melhores pilotos do Brasil. Então, vem pilotos de toda a região correr essa prova e eles realmente querem ganhar hoje o beach poker. Eles treinam, a gente observa nas redes sociais, já tem um mês, 2 meses, o pessoal só falando de beach poker. Nessas últimas 3 semanas, treino atrás de treino e postagens do pessoal treinando. É um motivador para a gente continuar fazendo uma prova caprichada para eles. A prova de motos, ela conta pontos para o Campeonato Mineiro, né? O Manuel já citou, e para a Copa Estrada Real também, que é uma competição regional. Ocorre que é considerado, né, Manuel, um tirateima nacional. Os líderes, sempre já há bastante tempo, talvez até difícil precisar o ano, já há muitos anos, os melhores pilotos de regularidade vêm para fazer uma espécie de tirateima. Se a pessoa vence o Beach Poker Off-Road, ela fica aí com um certificado importante até agosto do outro ano, é isso? Voltando um pouquinho à questão do posto de controle, que era físico, né? Na verdade, foi desenvolvido um sistema que nos possibilitou, porque para entender uma regularidade é mais ou menos assim. Esse ano nós vamos largar às 7 horas da manhã. Quando o primeiro piloto chegar no neutralizado, no ponto de abastecimento, ainda tem gente largando aqui em Juiz de Fora, porque a prova de regularidade ela larga de 20 em 20 segundos. Então, dos 500, a cada 1 hora, a cada 1 minuto, largam 3 pilotos. Como nós temos 500, vamos botar que fosse 500, são 170 minutos largando, andando, a prova andando. Então, onde é que acontece o maior problema para a gente? Nós conseguirmos chegar lá em cima, o primeiro piloto às 14 horas, e logo em seguida chegar a outra categoria, que a gente divide a prova hoje em 2 provas, a gente chama de perna. Esse sistema de rastro, que é através do GPS, esse sistema nos permite fazer uma prova a partir de Lima Duarte, para um lado uma categoria, para o outro lado outra categoria. Isso possibilita que as categorias lá em cima, por exemplo, a Master chega junto com a Over 45, às vezes até a Over 45 chega antes. A gente pode diminuir o tamanho dessa prova, das categorias da Over 45 em diante, e a outra ser mais estendida, dando possibilidade de que todos cheguem antes, por exemplo, de 4h30 da tarde. Então, além toda essa logística, a ajuda que tem através desses equipamentos São Rastro, hoje também tem o trabalho do Tiago junto com o Boca, que é de equalizar esses tempos para que não chegue ninguém à noite. Então, esse foi um dos fatores que nos ajudou muito na questão com esse número de pilotos. Hoje o Tiago falou que tem 50 ou 60 pessoas na fila de espera, que é impossível para a gente. Primeiro, pelo número de equipamentos, que cada piloto carrega 2 equipamentos desses, chamado rastro, porque se um falhar, o outro funciona. Então, você imaginar, são só para motos 1000 equipamentos desses. E não tem, aqui a gente pega de Santa Catarina, pega do Paraná, de vários lugares do Brasil, e a gente recolhe esse material, a empresa que é a responsável pela apuração da prova, ela recolhe esse material e traz tudo para a nossa prova. É uma prova hoje que todo piloto quer concorrer e quer ganhar. Então, a gente vê, na verdade, ressaltando aqui o Tiago com relação ao treinamento, você vê que tem pessoas que estão treinando dia de semana. E a prova só é Campeonato Mineiro, mas piloto do Brasil inteiro
querem ganhar essa prova. Então, é um orgulho muito grande e, na verdade, é uma responsabilidade muito grande para a gente. Tá certo. Só pontuar aí algumas colocações do Manuel. Over 45 é uma das categorias de pilotos acima de 45 anos. Então, são categorias que fazem parte do Campeonato Mineiro, né? Isso. E por isso também fazem parte da prova. E é uma maneira também da gente explicar que esses pilotos fazem do rally não uma competição, mas um modo de vida mesmo, porque tem over, agora é 35 também, né? Dupla over 35. A dupla over 35, a categoria corre em dupla, 40, 45, 50, 55. Então, pilotos acima de 55 anos. E o Boca, né, que a gente colocou também, só para a gente dar o crédito direitinho, é o Anderson Boca e ao lado do Saulo Santana, né? São duas pessoas que estão com vocês também nessa família já há muito tempo, né? Responsáveis junto com vocês pelo levantamento da prova. O que é o levantamento? É ir para o mato, é calcular o tempo, é calcular a quilometragem. Descobrir trilhas novas, caminhos novos, negociar com cada fazendeiro, negociar com as vilas na região e, logicamente, nesse levantamento tem a contrapartida que a gente dá para as pessoas lá, que acaba ajudando a vila de alguma forma ou ajudando o fazendeiro a recuperar o terreno que pode haver algum dano. Então, todo esse trabalho é feito durante os 3 meses que antecedem a prova. E muita gente coloca, né, que se citar números, a gente tem uma ideia melhor daquilo que a gente está colocando. E outro dia, conversando com o Manuel sobre o trabalho da pessoa que abre a prova, que vai passando por onde os pilotos participantes ainda vão passar, chegou-se ao número de 240 porteiras que são abertas. 221, né, no primeiro dia, entre porteira, tronqueira, porque, na verdade, a logística do evento hoje é bem complexa. Nós temos 2 equipes, que uma sai de Juiz de Fora, que abrindo a prova até um determinado ponto, antes de chegar em Lima Duarte. Em Lima Duarte, essa equipe divide em 2, que abre uma parte que são dos novatos e pais e filhos. A outra vai abrindo a prova mais difícil. Quando chega lá em Lima Duarte, eu assumo com a outra equipe a prova de Master e essa equipe que foi até Lima Duarte assume a de novatos. E depois dessa história toda vem a equipe até de fechamento, que nós abrimos todas as porteiras e tronqueiras, e depois vem o pessoal fechando. E além dessa história toda, tem lá uma equipe médica que é responsável, vamos falar assim, tem uma unidade médica com 3 carros de resgate que ficam responsáveis por um eventual acidente. E, além disso, existe uma outra equipe médica que anda na prova. Ela vai andando e vê os lugares que há possibilidade de haver algum acidente, alguma coisa. Esses médicos ficam para dar os primeiros socorros. Graças a Deus, usamos muito pouco eles. Com certeza. A gente vai falar no próximo bloco das parcerias, né, que o evento construiu também para esse ano, alguns parceiros antigos, renovados, outros novos, e um desafio também, porque quando a prova terminou no ano passado, já na rampa, já na chegada, vários pilotos, parecia até coisa ensaiada, disseram que a prova do ano passado foi para eles a melhor de todas as provas em 27, na época, ou 28 anos de Bitipoca. E aí os organizadores olharam para a cara do outro e falaram, e agora? E para 2018? Como é que nós vamos tentar repetir esse tipo de elogio que a gente recebeu aqui dos participantes? Vamos falar disso e também um pouco mais dessa estrutura do evento daqui a pouquinho no terceiro bloco do Pautando o Esporte. Até já! O arranque de um projeto é quase sempre uma aposta pessoal. Um risco garantido. E foi exatamente assim com o Ibitipoca Off-Road. A vontade de organizar um rally enduro de regularidade, ligando Juiz de Fora à Conceição do Ibitipoca. Um desafio para os que partem. Um sonho para os que ficam. Uma história que se transformou em algo muito maior que apenas uma competição. A cada nova edição do Ibitipoca Off-Road, aprendemos uma lição. Que para vencer essa prova, é preciso muito mais que vontade. Bem-vindos a essa maneira de ser e viver que chamamos de Ibitipoca Off-Road.
Estamos de volta para o terceiro bloco deste Pautando o Esporte, que está tratando hoje do Ibitipoca Off-Road, considerado o rally de regularidade mais charmoso do Brasil. Os nossos convidados, Manuel e Tiago Rezende, pai e filho, que simbolizam também essas gerações que atravessam aí as trilhas e fazem do off-road, além do evento Ibitipoca Off-Road, até um estilo de vida. Tiago, como é que foi esse desafio já lançado com um ano de antecedência, que foi esse fato que a gente citou dos pilotos navegadores no pódio, parecia coisa ensaiada, dizendo, caramba, essa prova foi demais, eu nunca corri uma prova bacana como essa. Aí vocês, ao mesmo tempo que agradeciam, falaram, e ano que vem, como é que nós vamos fazer para superar a expectativa criada a partir desse ano? Foi muito legal essa parte, né, Ivan? No passado todos os pilotos elogiaram muito a prova. Como você brincou, parecia que foi ensaiado, todo mundo chegava me abraçando, muito feliz, agradecendo o final de semana que a gente tinha proporcionado para eles naquele Ibitipoca. Está sendo um desafio muito grande. A gente começou a parte de levantamento antes, a gente começou em março, a gente começou a procurar muitas trilhas, trilhas que a gente, nas primeiras edições passaram, a gente conseguiu autorização para passar nelas nesse ano. Então a gente acha que a gente conseguiu superar a prova do ano passado, aumentamos um pouco a parte de quilometragem, fizemos uma largada um pouco mais cedo, isso tudo para conseguir mais trilha. Vai ser uma prova muito técnica, uma prova longa, que a gente acredita que o pessoal, principalmente as categorias de cima, vão chegar muito cansados, tanto em Ibitipoca como em Juiz de Fora. Mas pode ter certeza que eles vão chegar felizes aqui no domingo. A gente fala muito da Master, né? Até pela questão dos pilotos, do nível, mas vale sempre lembrar que para quem vai disputar a prova pela primeira vez, o Manel disse, você também dos treinos, é fundamental, falando com seriedade, ter um preparo físico, né? Senão realmente não vai aguentar nem o primeiro dia de prova, porque realmente é uma prova puxada. O legal do Ibitipoca é isso, ela é uma prova desafiadora para cada categoria. Então a categoria novato, estreante, eles vão ter menos trilhas, mas do mesmo jeito eles vão chegar cansados. Então realmente tem que intensificar o treino, principalmente esse último mês, para o pessoal conseguir completar a prova. Pode ter certeza que a gente conseguiu dividir, são 4 planilhas diferentes no primeiro dia e 4 planilhas diferentes no segundo dia. Então existem trilhas específicas para a categoria Master, pensando na trilha por causa do nível deles, mas também existem trilhas para a categoria estreante que vão exigir bastante deles. Então acho que todo mundo vai ficar satisfeito. Tá certo. E o Manel estava dizendo que a parte técnica, né, a coordenação tem ficado bastante com o Tiago. Agora, essa estrutura do evento, Manuel, como é que você avalia? A gente tem a questão do profissionalismo com as marcas, né? Hoje é muito importante isso. A gente tem um compromisso muito forte com os veículos de comunicação que divulgam muito bem a prova. Mas como que você vê também essa trajetória fora da trilha, de como evoluiu o evento nessa questão e até o que a gente chama da grife OR, né? Que são as camisas, bonés, os casacos. Enfim, esse mundo que é o mundo fora da trilha do Ibitipoca Off-Road, que foi construído também e que também está chegando a esses 29, 30 anos. O que a gente percebe é que é muito assim, é muita honra para nós que estamos produzindo esse evento, fazendo isso tudo, a paixão que as pessoas têm vamos falar assim, pelo evento em si e pelas roupas que a gente faz para o evento. Casaco, camiseta, adesivo, as pessoas ficam procuram muito. O que é legal isso? Eu acho que tudo isso é fruto de um trabalho que nós viemos fazendo. Hoje a gente pode considerar que essa grife IOR, que é até uma proposta, a gente já vem amadurecendo essa ideia, de continuar com essa grife durante todo o ano. Consegui inserir na minha loja, que eu tenho uma loja de vestuário, inserir no meu estoque essa mercadoria do IOR e depois, na época do evento, a gente intensificar e fazer na verdade, vamos chamar uma boutique do evento. O que a gente percebe também aqui é que muitas pessoas que não têm nada a ver, entre aspas, com o evento, que não corre, que não tem nem motocicleta, e são apaixonados pelo evento e vêm e compram casaco, camiseta. Nós não temos, por exemplo, um acervo que nós pudéssemos fazer aqui uma exposição de casacos. Mas tem pessoas que têm a coleção de casacos desde o primeiro ano,
que desde o primeiro ano nós primamos muito pela roupa, pela marca do evento em si. Tem gente que tem todos os casacos desses 28 anos. E camiseta, tem algumas pessoas que às vezes postam nas redes sociais lá, é uma coleção de bonés. Isso é muito gratificante e é o resultado, na verdade, de um trabalho que nós viemos fazendo e que hoje em dia ele está pelo Brasil inteiro. Às vezes, lugares fora do Brasil, a pessoa fala, pô, conhece lá o Rally? Ou a pessoa está com casaco, às vezes esses casacos são bem quentinhos, a pessoa vai para um lugar de neve, então é bacana, é muito legal. Quando tem uma prova fora do Brasil chamado Romanix, várias pessoas, às vezes foi lá e filma e aparece até às vezes uma pessoa com casaco do evento. Isso pra gente é gratificante, muito gratificante. Falar um pouquinho dessas parcerias desse ano, a marca do Ibitipoca está no rótulo de uma cerveja, tem a questão ambiental. Eu queria que também nessa participação você falasse um pouquinho das reuniões, né, que você, como coordenador, mantém com a Prefeitura de Juiz de Fora, Prefeitura de Lima Duarte, Associação de Moradores de Ibitipoca, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, para as pessoas terem também uma noção de como que é essa responsabilidade de vocês para manter e renovar esse evento. Na verdade, assim, nós começamos vamos falar assim, a pensar no evento. A partir do momento que a gente começa a pensar no evento, a gente já começa a ver quais são os caminhos que nós temos que tomar para que a prova ocorra na melhor harmonia possível. Aí partimos de Juiz de Fora com a Polícia Militar, a Prefeitura, a Polícia Rodoviária Federal, porque a gente atravessa a rodovia. Hoje existe uma exigência bem grande deles na questão de travessia de rodovia, com a Concer, que é a concessionária responsável pela BR-040, e depois nós partimos para Lima Duarte, na Prefeitura, que ela se compromete a questão de lixo, aí a Polícia Militar vem com a segurança, lá em cima tem a Associação de Moradores e Amigos, a gente faz uma reunião com eles, que é para, além deles nos ajudarem a organizar a chegada, a limpeza da vila, além disso, a parte também da limpeza lá, a gente contrata pessoas que, através do vereador lá de Conceição de Ibitipoca, para quê? Para que quando o evento terminar, a saída dele no domingo, a partir de 10 horas, a vida esteja totalmente limpa, e a AMAI, que são os amigos de Ibitipoca, eu sugeri até para eles que vamos dar a mão para que tudo ocorra da melhor maneira possível, porque esse evento tem uma parte, vamos falar assim, uma parte que mexe muito com a economia, tanto de Juiz de Fora quanto de Lima Duarte e Conceição de Ibitipoca. Levando em conta que nós temos lá diretamente ligado ao evento 1.500 pessoas que se hospedam e alimentam lá em Conceição. E em Juiz de Fora, 70% dos participantes da prova são de fora são de outras cidades, então automaticamente essas pessoas hospedam em Juiz de Fora e se alimentam aqui, né? Enfim, movimenta a economia. E é o que a gente quer, que todos envolvidos no evento tenham um resultado positivo. Tanto nós queremos quanto os comerciantes, hotelaria, isso tudo é um movimento. Além disso, tem os indiretos, vamos chamar assim, que montagem de palco, montagem de rampa, pessoal de adesivação de carro, tudo isso movimenta a economia. Isso é muito importante para a nossa região, eu acredito. E, além do mais, a divulgação, tanto de Juiz de Fora quanto de Lima Duarte, Conceição de Ibitipoca, que isso vai para o Brasil inteiro. Tá certo. Tiago Rezende, então, vamos desejar boa sorte aí para a prova e para os participantes no primeiro final de semana de agosto. Estamos esperando todo mundo no dia 3, 4, 5 de agosto. Tenho certeza que vai ser um evento muito bacana e estamos esperando vocês. Tá certo. Manuel Rezende, já pensando no ano 30, então? Pois é, sempre assim, né? Sempre a gente brinca que não aguento fazer isso mais, mas vai chegando o momento. É a última, e tem uma frase bacana do Manuel, até que ultimamente, é a última, ano que vem não vai dar mais. Porque realmente é um trabalho gratificante, mas é um trabalho que desgasta muito, é uma responsabilidade muito grande, que como nós fazemos um evento que a gente acredita, né, que faça com muita responsabilidade, isso requer muito tempo e muita cabeça. A gente, por exemplo, pensar que nós vamos botar 500 motociclistas e mais 120 pessoas, né, entre piloto e navegador nos carros, no meio do mato. É uma responsabilidade. Nós cuidamos
na verdade, de todas a parte de assistência para piloto. Além disso, fazemos seguros, responsabilidade civil, toda essa vamos falar, essa burocracia e essa segurança a gente faz. Mas o que eu desejo aqui é, primeiro, vamos agradecer aos pilotos que depositaram em nós o final de semana dele, vamos falar assim, nós vamos tentar proporcionar a esses participantes os melhores momentos da vida dele. Quanto a superar, quando nós começamos a levantar, eu nem pensava em superar o do ano passado, nós pensávamos em igualar, que já é um bom tamanho. Mas fizemos todo o esforço possível para superar. Sejam bem-vindos e que tenham uma boa prova. Tá certo, então. Foi a participação do Manuel e do Thiago Rezende neste Pautando o Esporte que destacou o 29º Ibitipoca Off-Road Rally de Regularidade para carros e motos que ocorre no primeiro final de semana de agosto. Com apoio do Plask, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, Hiperro Embalagens, Loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora, Prefeitura de Juiz de Fora e Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, estamos encerrando mais um Pautando o Esporte. Lembrando que os programas, depois de exibidos no canal 35 da TV aberta, JF TV Câmara, também sobem para o YouTube, tanto da TV Câmara como do portal Toque de Bola. Até a próxima!